estrela no oriente, e viemos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre todas as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se e sempre há de manifestar-se no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do tempo, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro de todo o ano litúrgico é o tríduo do Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no domingo de Páscoa, este ano a 20 de abril. Em cada domingo Páscoa semanal, a Igreja torna presente este grande acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a morte. Da Páscoa do Senhor
procedem todas as celebrações do ano litúrgico. As cinzas, início da quaresma, a 5 de março. A ascensão do Senhor, a 1º de junho. Pentecostes, a 8 de junho. Corpo e sangue de Cristo, a 19 de junho. O 1º domingo do Advento ocorrerá 30 de novembro. Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos apóstolos dos santos, e na comemoração dos fiéis defuntos, a Igreja peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando a Epifania do Senhor, devemos expressar uma das máximas da nossa fé. Jesus Cristo, menino Deus, é a autorrevelação do Pai, é a autocomunicação do Pai e o perfeito entendimento da alegria e o desejo de um Deus que quer salvar a raça humana. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. A Epifania do Senhor é uma glória visível aos nossos olhos. Os 3 reis magos, mesmo de longe, entenderam, estudando as estrelas e as profecias, o menino vai nascer. E segundo o profeta Isaías, o coração vibrante e batendo forte são os nossos corações. Imaginemos então, nos tempos dos 3 reis magos, o desejo, a graça e a benevolência de Deus, o quanto eles queriam ver essa profecia se cumprindo. Nós precisamos viver esse mistério todos os dias das nossas vidas, celebrando a liturgia, como anunciadas as solenidades e festas do Senhor, para que cresçamos e entendamos que Jesus quer crescer e nascer sempre em nossos corações e manifestar-se para que sejamos imagem e semelhança dele mesmo para o Pai, na graça, na força e no poder do Divino Espírito Santo. O salmista, de um modo poético, ele expressa a alegria das nações de toda a terra, hão de adorar-vos, ó Senhor. E eu penso que viver a dimensão catequética permanente na igreja é viver a graça de entender os mistérios do Senhor e todos os dias transformar o nosso coração numa alegria e numa adoração perpétua a Jesus. Os sacramentos, os 10 mandamentos, as virtudes teologais, as virtudes cardeais, as obras de misericórdias espirituais e corporais, nos ajudam com os 7 dons do Espírito Santo, os frutos e os carismas do Espírito, a renunciar os 7 pecados capitais, que no decorrer dos dias vão nos tirando a paz e a alegria da Epifania. O salmista,
Ainda diz: libertará o indigente que suplica e o pobre ao qual ninguém quer ajudar. Uma das verdades máximas, o desejo universal de Deus é a salvação para todos, principalmente os excluídos e marginalizados da nossa sociedade. Vocês que vêm à igreja têm a alegria de experimentar essa graça, essa ternura de encher-se e preencher-se de Deus e, saindo daqui, viver a dimensão de um Deus que se comunica às outras pessoas através de mim. Uma das formas mais belas de entender a liturgia de hoje é o próprio Jesus Cristo. Por isso, São Paulo escreve aos Efésios: agora foi-nos revelado que os pagãos são co-herdeiros das promessas. Isso se subentende que a necessidade de viver como um bom cristão, para que os outros vejam a nossa fé e também desejem praticar e amar esse mesmo Jesus. E a palavra diz: como é belo, como é perfeito ver os irmãos reunidos, e outros que verão isso, conosco virão glorificar e adorar o Senhor. A Epifania não pode ser só hoje. A Epifania tem que ser todos os dias. Nós temos que viver a Epifania. O nascimento de Jesus como Redentor realizou-se, porém, devemos viver esse nascimento como uma expectativa da perfeição divina. Ele virá uma segunda vez para buscar os seus. Por isso, vivam esse encontro epifânico, como viveu os 3 reis magos. Há uma necessidade muito grande associar-nos sempre à promessa de Jesus Cristo por meio do Evangelho. No dia 1º de janeiro, em algumas paróquias, e deveria ser no mundo inteiro e em todas as paróquias, anunciar um projeto de leitura para acompanhar o povo de Deus no conhecimento de cada livro da palavra, para ter mais acessibilidade ao conhecimento divino, às vontades divinas do nosso Deus para a nossa salvação em Cristo Jesus. Porém, é bom fazer leitura diária dos 4 evangelhos. Simples. Um evangelho custa talvez um tempo aí gasto de graça, 1 hora de leitura. Meia hora de leitura. Eu não sei como é que vocês estão vivendo sem a leitura do evangelho no dia a dia. Se for só esperando a missa, estão errados. Muito errados. A leitura diária da palavra deve ser mantida principalmente dos 4 evangelhos. Façam isso. Façam essa epifania todos os dias. Toma como meta encontrar-se com o Senhor por meio de sua palavra e assim fortalecidos e iluminados, como será bela a participação na Santa Missa. Conhecendo melhor. Não espere só uma homilia do padre. Está certo que os papas dizem que a homilia é parte integrante do Evangelho, é uma conversa familiar. Porém, a homilia também é um apelo para que vocês continuem a leitura do Evangelho em casa. Eu leio a liturgia diária, padre, todos os dias, o Evangelho, a palavra, beleza. A liturgia diária vai ter os textos selecionados para este ano. Beleza. Porém, é a leitura fidedigna de amor a Deus dos 4 evangelhos diariamente. Hoje também devemos conscientizar a comunidade. Viemos do Oriente adorar o Rei. Nós estamos diante de um Rei que é chamado Conselheiro Admirável, o Menino Deus. Ele é o Mestre, é o Conselheiro Admirável, o Filho do Altíssimo, primogênito. Ele está conosco. Hoje a igreja ensina não só ouro, incenso e mirra,
mas a gente oferece o próprio Jesus no altar a Deus por nós. E olhando para Nossa Senhora, nós entendemos que na reza do Santo Rosário, oferecer Jesus a Deus por nós, as respostas são mais rápidas. A mãe conhece o coração do filho, então a mãe nos levará ao filho. Eu nunca ouvi dizer que seremos bons cristãos sem a reza do terço ou a reza do rosário. Nunca. Então eu expresso essa graça, esse amor do Senhor, pelas mãos de Maria, e por intervenção, intercessão de Maria, chegar ao Cristo é mais rápido. Que Nossa Senhora nos ajude a viver a Epifania e escutar e guardar tudo no coração e adorar com perfeição o seu Filho. Quantas coisas maravilhosas se diziam a respeito de Jesus. E ainda hoje. Então Nossa Senhora, ali silenciosa, olhando para os 3 ex-magos, dizendo coisas belíssimas sobre o menino Deus, guardando no coração e meditando passo a passo a ternura, o amor, a misericórdia, a bondade do Senhor. A escola mariana é perfeição de encontro com Jesus. Vocês que já rezam o rosário, o Santo Terço, todos os dias, estão de parabéns. Mas no dia a dia, viver como Maria viveu para Jesus. Total obediência e amor. Isso é Epifania. Quando se diz em Natal solidário, campanha da fraternidade, campanha da evangelização, campanha do advento, é uma forma que a igreja encontrou de fazer-nos participantes de pequenos atos de caridade, porque o maior ato de caridade quem praticou para conosco é o nosso Deus, e continua praticando. Jesus é a forma mais bela que Deus encontrou, e não haveria outra forma para mandar a graça salvadora sobre nós. Imaginemos então, no fim desta homilia, quero concluir dizendo desse modo: se Deus escolheu Nossa Senhora, os profetas a anunciaram, vamos pensar um pouco, quem é mais rígido, organizado, disciplinado? É a mãe. Quando a gente lê a vida dos santos, principalmente Padre Pio, aí há essas expressões. Se vocês acham Jesus rígido para nos salvar, imagine a mãe dele que o educou. Então a escola de Maria para chegar a Jesus é mais rápida. É um encontro de perfeição. A mãe conhece o coração do filho. Disciplina, amor e ternura é o que nós vemos hoje na Epifania. Torne-se o incenso, o ouro e a mirra para o Senhor, todos os dias de sua vida. Romanos 12, de 1 a 2, nos diz que nesse culto espiritual, olha como é interessante, após a Santa Missa, que é o culto por excelência, o sacrifício por excelência, o nosso corpo é um dos melhores meios de adorar o Senhor e é também a nossa oferenda. Ofertar o corpo, a alma e o espírito ao Senhor. Tudo para a glória e a honra de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo escreve também aos Efésios que corpo, alma e espírito sejam conservados sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Já que veio como expectativa, não, como certeza do anúncio da sua segunda vinda, que não é mais para arrependimento de pecados e muito menos para a redenção, mas é para julgar a humanidade, é para levar os eleitos. Se prepare para o encontro com o Senhor. O que se dizem sempre, ninguém espera a hora da morte, e é preciso morrer para se encontrar com Jesus? É preciso, gente.
Não. É só vir à capela todo dia, tirar o seu tempo de adoração. Adorar o Senhor. E quando o Senhor estiver aqui, vem adorá-lo. Católico que não adora, não é verdadeiramente crente e nem um bom cristão. Católico só de missa. Eu fico me perguntando, vai para onde depois do julgamento? Já pensaram nisso? Eu só vou à missa. É uma obrigação vir à missa? Não, é o seu dever. Então a epifania do Senhor nos remete a essas realidades de um amor infinito, de um Pai amoroso, caridoso e prestativo, que é o nosso Deus, na graça e no poder do Espírito Santo.